A TVA lhes apresenta, a partir de agora, reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente. O colegiado é presidido pelo deputado Gandini e debate hoje, 24 de abril, a atualização do termo de compromisso ambiental firmado com a Vale para a recuperação da região norte da Praia de Camburi. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos os presentes, o público que nos assiste pela TV Assembleia e também pelas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Havendo quórum nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião extraordinária da 2ª sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno, que já foi disponibilizada por e-mail às senhoras deputadas e senhores deputados. Algum desejo de retificar, deputada Irine? Não. Então, vou colocar em votação como voto, deputada. Pela aprovação da ata. Então, a ata aprovada. Nós vamos diretamente ao tema dessa reunião. A gente tem feito aqui, até para todos que nos acompanham, um acompanhamento tanto do TCA em relação ao pó preto, né, a qualidade do ar, e também o TCA que trata do final da Praia de Camburi, né, que é uma compensação ambiental e uma série de outras ações importantes. A gente já fez uma ou duas reuniões sobre esse assunto, acho que uma, né? Essa é a 2ª reunião, inclusive, como eu moro próximo, eu vejo lá o andamento das obras, mas é o que eu sempre falo, o mais importante é ver se o córrego está limpo. Enfim, mas a gente vai ter essa atualização no dia de hoje. Então, Irine, é reunião rápida, é mais de atualização. E se alguém tiver algum questionamento, agradecer a presença de todos. Nós temos aqui Amália Alves, coordenadora de Meio Ambiente da Vale, Tatiana Rodrigues, Relações Institucionais, e Daniele Yukiko, é isso? Yukiko, gerente de Meio Ambiente da Vale. Fernando Corleto, analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do IEMA, não sei se já chegou, acho que não, né? Também aqui o nosso representante do Ministério Público, Eliezer Cunha, assessor técnico do MP, que está sempre aqui conosco. Deixa eu ver se... Alexandro Batista, também da OAB, da Comissão Estadual e Nacional de Direito Ambiental, e Júlio Bastos, da instituição IP. Vou passar diretamente a palavra, é a Amália que vai falar, né? Se quiser daí, ou está convidado também, se quiser participar daqui, melhor, né? Prefere o microfone sem fio ou... Ok, então já está convidada aí para fazer as nossas... Boa tarde a todos. Então, eu sou a Amália Alves, coordenadora... Amália Alves, coordenadora de Meio Ambiente da Vale. A gente vai apresentar aqui hoje o andamento do termo de compromisso ambiental da Praia de Camburi. O termo de compromisso ambiental é um instrumento jurídico, né, foi assinado em 2017 por várias entidades, entre ele a Vale, Ministério Público, Estadual e Federal, Instituto Estadual de Meio Ambiente, o IEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória. Ele prevê um conjunto de iniciativas para a recuperação ali da região norte da Praia de Camburi. Então, o objeto desse compromisso é a execução dessas ações, né, para a recuperação da região norte ali da Praia de Camburi. Ele foi balizado em pareceres técnicos que foram emitidos tanto pelo IEMA como pela SEMAN. E no final, a gente tem 6 ações estruturantes. Quais são elas, né? A gente tem a despoluição do rio Camburi, o monitoramento específico da área de intervenção da praia, a recuperação da orla Hermessa, medidas compensatórias à recuperação ambiental, medidas adicionais à recuperação ambiental e mobilização social. Então, a gente vai falar agora sobre essas 6 ações estruturantes. Essa é a área, né, que compõe aí o termo de compromisso ambiental. Então, a gente tem, na região aqui mais da esquerda, a região de polígonos que foi feita a recuperação da Restinga. A gente tem a área da Atlântica Parque, a área do Parque Costeiro e o local onde foi feita a recuperação da área norte, da parte emersa.
Essa ação, ela é realizada através de um acordo, né, com a participação da SEAMA, Ministério Público, IEMA, CESAM. É uma ação onde o foco principal ela é a despoluição ali do Rio Camburi, que existem várias fontes contaminantes, e ela está sendo acompanhada aí nas reuniões técnicas pelo Ministério Público Estadual e Federal, com a presença de todos esses órgãos que compõem essa ação. A segunda ação é o monitoramento específico dessa área. Então, foi feito um programa, né, um plano de trabalho. Esse plano de trabalho ele possui pontos de monitoramento, tanto no mar, quanto no Rio Camburi, quanto na faixa de areia. Né? Foi feito o primeiro plano aprovado pelo órgão, tanto pelo IEMA quanto pela SEMAN. Foi feito, então, o primeiro monitoramento. Então, a gente chama de fase 1, né, como concluído, e agora a gente está elaborando o segundo plano de trabalho para aprovação, tanto do IEMA quanto do SEMAN, e execução dessa segunda fase de monitoramento após a finalização da última obra. O segundo tema, recuperação da orla emersa. Então, a gente tem, na primeira figura, os trechos, né, onde foram realizados a substituição da areia. Então, a gente teve ali uma área de aproximadamente 40 mil metros cúbicos, 40 mil metros quadrados de movimentação de areia. Já foi finalizado. E a parte de baixo são os serviços de recomposição da vegetação. Já foram plantadas 8 mil mudas e faltam ainda mais 4 mil mudas que serão plantadas agora junto ao término do Parque Costeiro. Dentro do item medidas compensatórias à recuperação ambiental, a gente tem tanto o item da Atlântica Park, então foi um parque aí, feito pela Vale, né, construído pela Vale, foi entregue em 2019, compõe várias áreas e recebe muita família ali no local. E a proteção de restinga da orla de Camburi, foram aí 18 quilômetros de proteção, várias mudas, aproximadamente 25 mil mudas plantadas, manutenção, né? E a gente apresentou o relatório no final do ano para a Prefeitura e teve essa atividade como encerrada e concluída também. E agora a última atividade, né, dentro do TCA, que é a construção do Parque Costeiro. Ele está em andamento, a gente vai ver ali no próximo slide, a gente tem um cronograma da obra, né, mas é um parque que tem como estruturas a sede, trilhas ecológicas e mirante. Ele vai ser integrado ao Atlantic Park. E o foco dele é para pesquisa na região costeira, além da educação ambiental. Então, ele tem um foco diferente do Parque Botânico, né? Ele é mais direcionado ali para pesquisa e recuperação do ambiente costeiro. O macroplanejamento, a gente está ali, está marcado o início de obras, mas na realidade são 12 meses, né? Então a gente está aí no andamento dessas obras. A previsão de término é em agosto, com mais 30 dias de desmobilização, finalizando em setembro desse ano. Algumas fotos, instalação de tapume, o canteiro de obra. E aí uma vista aérea, né, de como está hoje a construção do Parque Costeiro. A gente tem também medidas adicionais à recuperação ambiental. Foi feito um acordo entre Vale e a Prefeitura e foi definido a elaboração de um RCA para a erosão sul da Praia de Camburi. Também já foi concluído, foi entregue em 2018 ou 2019, agora me falha a memória, mas foi um estudo que durou aproximadamente 9 meses de elaboração. E falando um pouco da mobilização, é o nosso canal de comunicação com a comunidade, né? Essa foto é recente, foi feito no Parque Botânico, mas o foco era o Parque Costeiro. A gente apresentou um plano de mobilização para o IEMA, né, e para a SEMAN, foi aprovado, então a gente vem executando as atividades em cima do que foi elaborado e aprovado. Desde 2017, já temos 70 mil pessoas alcançadas, entre ações de articulação, engajamento socioambiental, campanhas ecológicas, diálogo direto com a comunicação e social.
Em relação às ações de articulação e engajamento, a gente trabalhou muito com os grupos comunitários, né, empreendedores e usuários da praia, assim como as instituições de ensino, formação de professores, clubes de observadores da Restinga. Então, foram 66 ações de articulação e, recentemente, agora em março desse ano, a gente fez atividades com alunos de 2 escolas, uma de Jardim da Penha e a outra de Camburi, abordando a importância e a recuperação da Restinga e do Parque Costeiro. Campanhas ecológicas, 47 eventos até o momento. Em cima, a gente tem uma feira que foi feita na Atlântica Ville. E embaixo, a gente fez uma ação de Clean Up Day, onde faz toda a limpeza, né, recolhimento do lixo com a comunidade. Algumas campanhas ecológicas em relação à sensibilização do Parque Costeiro. Então, em outubro e novembro, a gente teve 4 eventos, né, de sensibilização para informar sobre a construção e a importância do Parque Costeiro. Foi feito uma no Parque Botânico, no Atlântica Parque, uma na Praça Regina Furno, no Jardim da Penha, e a outra na Praça Nilce Mendes, em Jardim Camburi. Diálogo aberto, direto com a comunicação social. Então, foram 87 agendas de diálogo direto com os moradores e grupos comunitários. Em fevereiro desse ano, a gente teve a liderança comunitária e frequentadores da Orla acompanhando a obra e o avanço do Parque Costeiro. A gente teve a publicação do livro da Vitória da Restinga. Então, foi um livro que foi baseado dentro do... não só, né, no trabalho que a gente fez de recuperação da Restinga, mas em toda a restante da literatura. Tivemos 2 momentos de publicação, né, de divulgação desse livro, e um interno, que são as fotos, né, e o externo feito em algumas escolas. E a gente tem aí a parceria tanto com a Vitória da Restinga quanto Últimos Refúgios, onde, através da rede social, a gente leva as informações das obras, atividades que estão sendo feitas na Restinga e todos os outros itens do TCA, com a participação aí da comunidade, em poder votar nos nomes dos mascotes e outras ações junto a eles. Obrigada. Obrigado. Pode ir, senta aqui conosco, que aí, se tiver alguma dúvida, vou passar diretamente à deputada Irine, para... Hoje a reunião é mais de acompanhamento, e então passar a palavra, deputada. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Estou de volta aqui à comissão, depois de um breve período afastada. E a exposição feita está bem em acordo com o que eu estava acompanhando até eu me licenciar. Então, eu não teria maiores comentários sobre esse tema nesse momento. Se tiver algum documento, se tiver algo que fique aqui conosco, além da exposição feita, a gente pode analisar e, eventualmente, procurar vocês para alguma dúvida que a gente tenha. Mas, em relação ao que foi apresentado, já estava assim, mais ou menos anunciado que nós teríamos esse dia com essa apresentação, até pela última visita que fizemos, né, pessoalmente, presencialmente a todas as instalações, né, Tatiana? Então, era o que eu teria para comentar nesse momento, presidente. Okay. Só fazer, então, vou franquear a palavra. Alguém gostaria? Ministério Público? Tá. OAB. Só fazer uma pergunta. Em relação à questão do córrego, né? Você falou que tem uma nova etapa de análise. Só para a gente esclarecer. Porque você falou assim, ao fim da obra vai ter uma nova análise. Na realidade, ela não está dentro daquele item despoluição do Rio Camburi. Está dentro do terceiro item, que é de monitoramento biológico, e não compõe só o rio.
Ele tem pontos dentro do rio, pontos no mar e na faixa de areia. Aí tem a segunda fase de monitoramento após a implantação, da finalização, né, da implantação do Parque Costeiro e aprovação do plano de trabalho. Isso seria posteriormente à entrega do parque? Isso. Então, não é no momento atual? Não, porque o intuito é a gente entender a qualidade do cenário, né? Como ele estava antes, como terminou depois. Então, a gente fez o antes, Depois. Agora a gente precisa finalizar todas as ações para fazer esse segundo momento de monitoramento. Tá, essa análise do primeiro momento, eu gostaria de pedir, se vocês puderem encaminhar para a gente, as primeiras análises, só para a gente ter isso documentado na comissão, Okay. Que a ideia é comparar com esse ao fim, né? Isso. Ok. E está sendo feito o acompanhamento ou foi feito no momento e parou? Isso. Não tem uma análise constante, não, desse... Não, foi feito o momento, Foi né? feito antes, o cenário antes, e agora vai ser feito o cenário depois. Tá? É porque, assim, é ruim entregar o equipamento se não tiver adequado, né? O rio não tiver limpo, né? Aí você entrega um equipamento com o rio. Então, era bom, talvez, ter um monitoramento mais constante. Aí, talvez, se o IEMA tivesse participado, infelizmente, eles cancelaram, não sei se eles cancelaram a vinda, enfim. Mas nós vamos cobrar deles até para a gente não ter um equipamento entregue com o rio poluído, né? Eu lembro que estava numa situação já bem... tinha melhorado bem desde o início do trabalho que estava sendo feito. Inclusive, foi incluído o trecho da serra na PPP, então é uma questão importante ver se lá na serra já foi feito o trabalho que ia ser feito, né? Porque é mais as prefeituras, nem tanto a Vale, né? A questão do monitoramento vocês que estavam fazendo. Deputado Gandini, deputado Irini. Eliezer. A CESAM também tem participado e apresentou alguns resultados já de monitoramento e avanço, né, dos trabalhos que foram feitos ali no Rio Camburi. Um dos dados que na última reunião que nós tivemos de acompanhamento também foi observado até pelo secretário Tarcísio, é o histórico da balneabilidade daquela parte ali, que vem já um histórico de balneabilidade favorável, né, permitida, de qualidade boa para a balneabilidade, onde, há tempos passados, né, você tinha sempre uma situação de imprópria para banho, e já existe um histórico daquele fundo de praia ali que já revela uma melhora significativa das condições. Mas a CESAM tem acompanhado, inclusive nas reuniões nós temos destacado a importância de tanto da Prefeitura de Vitória como na Serra trabalhar a ligação na rede dos pontos de esgoto, de se fiscalizar qualquer tipo de lançamento de efluente em drenagem também, porque nos períodos chuvosos você teria problema de qualidade hídrica ali no Rio Camburi, consequentemente na praia. Mas, nesse período intermediário, a CESAM tem acompanhado e a gente tem cobrado os esforços também por parte da Serra, da ampliação ali do tratamento de esgoto também. Outra dúvida, essa análise que a Vale fez foi só de balneabilidade ou tem outras? Não, a gente fez análise de qualidade de água do mar, Okay. do rio, né, também, e da granometria do sedimento. Ok. É porque teve uma reunião que a gente conversou que poderia ter outras substâncias que não são analisadas, que era importante talvez. Aí eu vou pedir até a comissão para enviar o MP, que eu acho que é quem coordena o TCA, para ver se a gente faz uma análise mais completa em relação... Porque eu até perguntei, mas a balneabilidade trata de quê? Aí foi falado aqui que trata especificamente de clorifato fecal, principalmente, né, que é o que faz a análise mais... Só que ali, por muito tempo, recebeu a contribuição de outros minerais, metais, enfim. A gente teve... Então, não sei se tem algo que poderia comprometer a saúde das pessoas também. Então, seria interessante antes também de... Ali muita gente... Ali não é muito usado como praia, aquele finalzinho, né? Até por causa da saída, as pessoas não têm o costume de... mas está bem próximo de uma área que é bem utilizada, né? Então, seria bom a gente ter, talvez, essas análises mais completas, como são feitas em outros... como foi feito no Rio Doce, né? Tem uma análise um pouco mais completa. E a gente fazer o IEMA também. Eu acho que o IEMA podia ter um monitoramento
constante ali do Córrego Camburi, até para a gente ter ações mais efetivas quando for necessário. Enfim, em relação à qualidade da água, era isso. A gente consegue fazer visita no local? Marcar um momento, a comissão? A comunidade me pediu também, assim, eles já estiveram lá, mas o Bruno hoje, o Gandini vai ter, o Bruno é o presidente da associação, perguntou se poderia fazer a visita ao local. Ah, está aqui, Bruno. A gente conversou, né, Bruno? Viu que eu não esqueci de você, né? E sem a tua presença. Então, para a gente fazer a visita ao local, aí a gente acorda com vocês e faz nos próximos semanas aí. Mais algum? Bruno, gostaria de fazer alguma fala? Senta ali, senta. Importante a comunidade dar uma palavrinha, né? Uma boa tarde a todos e a todas. Irine, tudo bem? Bom te ver por aqui. Deputado Gandini, vejo algumas caras conhecidas por aqui, de Jardim Camburi. E Ana, tudo bem? Importante o trabalho desta comissão no acompanhamento das entregas na parte norte da Praia de Camburi. A gente já tirou o final de Camburi, a gente já tirou do nosso vocabulário, né? Mesmo porque, na perspectiva de quem mora em Jardim Camburi, o final está lá em Iemanjá. Então, assim, a gente já realmente tirou a parte norte da Praia de Camburi. Dizer que é importante esse acompanhamento desta comissão nas entregas que a Vale tem feito na parte norte da nossa praia. A gente está aqui numa discussão a respeito do Rio Camburi. Eu e a nossa comunidade, a gente tem o hábito de frequentar a praia na frente do nosso bairro e a gente só se contentará quando a gente tiver 100% do Rio Camburi em condições para que a gente possa efetivamente utilizar aquele espaço da praia que o Fabrício Gandini disse que a gente não utiliza, justamente porque por ali a gente ainda encontra algumas dificuldades de utilização da praia, porque tem o desaguar da água do rio na praia, ainda a gente encontra ainda pequenos pontos de sujeira por ali. Então, enquanto comunidade, a gente agradece o acompanhamento desta comissão, a gente agradece a Vale por ter feito, por estar fazendo, né, por ter assumido esse compromisso com a nossa comunidade e estar provocando uma requalificação daquele espaço de praia que é tão importante para a comunidade de Jardim Camburi. Eu repito, nós em Jardim Camburi temos um pequeno espaço de praia no maior bairro do estado do Espírito Santo hoje, com quase 50 mil moradores, né? Então, a gente precisa efetivamente entender que aquele é um espaço muito concorrido no nosso bairro, na perspectiva do lazer, do esporte, da qualidade de vida e do bem-estar. É isso, agradecer essa oportunidade de estar aqui também, representando a minha comunidade, e dizer que a gente está acompanhando, solicitei hoje a possibilidade da visita, e a gente vai continuar acompanhando, mesmo porque eu tenho uma máxima lá na nossa comunidade, que é nada sobre nós sem a nossa participação. Então, como presidente da comunidade, eu realmente queria agradecer a todos e a todas. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Márcio Andrade Lima, representante do Movimento Nacional dos ODS, está aqui conosco. Gostaria de fazer uso da palavra, Márcio? Cadê o Márcio? Estava ali agora. Em relação, só mais uma dúvida, em relação à Restinga. Então, o trabalho, porque era até o final da Praia de Camburi, isso já foi feito, encerrado? Está encerrado. É porque esses dias chegaram a denúncia que estavam cortando árvores, não sei se você recebeu também, nativas, né? Que deveriam ficar. Estavam fazendo uma poda muito agressiva. Aí a gente até buscou saber quem era e tal, mas isso já foi entregue já tem algum tempo, né? Está funcionando, está funcionando. Não, agora para cima. Agora a gente finalizou as atividades em relação à recuperação da Restinga no final do ano passado. Então, foi entregue o relatório e já teve o retorno da prefeitura. Ok. Tá? Na região ali do quiosque fizeram uma poda rebaixando demais, aí chegaram algumas denúncias, até mandei para o IDAF para verificar se tinha sido aprovado, mas... Só contribuindo, sim. Perdão. A gente participou, efetivamente, da demarcação das áreas de Restinga na frente do bairro de Jardim Camburi. Era uma responsabilidade do aeroporto, e aí passou a ser uma responsabilidade da Vale. A comunidade participou daquele processo do cercamento da Restinga.
E o que ficou entendido para a gente é que fora da restinga, o poder público poderia fazer a poda e a capina, e dentro da restinga, isso teria que passar por alguns processos mais delicados de avaliação, se poderia ou se não poderia. E o que a gente percebeu foi que esses grandes arbustos que ficavam dentro da área delimitada foram cortados. Foi essa semana. Foi suprimido, 2 semanas atrás. Então, gerou dúvida, a gente perguntou, inclusive, para a Vale, tentou se comunicar com a Prefeitura de Vitória. Infelizmente, a nossa associação ela não recebe a devida atenção da Prefeitura Municipal de Vitória. A gente tem uma dificuldade de diálogo tremenda e a gente realmente ficou sem saber. O que surge também para a gente, Gandini, é que com esses grandes arbustos, né, a gente tem alguns problemas relacionados à segurança pública ali naquele local, né? Mas é mais um desafio que a gente tem que vencer, não é, de repente, tirando a vegetação, que a gente vai conseguir não deixar que aquelas pessoas circulem por ali ou que falte segurança por ali. Ok, aí você falou que tem que plantar ainda 4.000 mudas, vai ser na área do Parque Costeiro? Naquela região norte ali. Ali já foi feita toda a supressão que era necessária ou ainda está faltando supressão ali? Ainda falta supressão de algumas árvores que serão feitas mediante o avanço da obra do Parque Costeiro. Ok. Tá? Então também tem alguma supressão para ser feita. Eu queria aproveitar o momento e entregar o livro da Vitória da Restinga, que foi o lançamento, apresentado aqui na relação ao trabalho. Ok. Deixa eu ver se era tudo que eu tinha aqui de dúvida. Eu acho que era isso. A gente, em relação ao prazo, acho que até antes, né? Está dentro do... a obra termina ano, agora né? em agosto, né? E aí mais 30 dias de desmobilização, finalizando em setembro. Ok. Mais alguma questão, Irine? Presidente. Mas quem é que está? OAB? É a OAB. Aproveitar o ensejo e o gancho da fala. Boa tarde, deputada. Boa tarde, presidente da Vale. E é um enorme prazer estar aqui. Aproveitar, coincidentemente, o presidente do meu bairro, Jardim Camborê, também, que sou apaixonado por lá. O presidente falou acerca da supressão da vegetação, e aproveitar o engancho, o nosso representante lá do bairro, Jardim Camborê, tem perdido inúmeras árvores. Hoje ela amanhece verdinha, amanhã ela seca, do nada a árvore desaparece lá. Aí aproveitar a comissão, não é que seja uma denúncia. Da mesma forma que está sendo observado, que essa comissão também observe essa questão. Tem árvores lá, assim, pode ter certeza, de mais tempo. Eu só tenho 37, mas provavelmente deve ter mais. Hoje você vai dormir, a árvore está verde, amanhã a árvore está seca e vem e retira. Isso realmente a gente tem até conversado sobre isso, porque tinha um rigor muito grande para você retirar uma árvore. Existia um rigor, de fato, justo, porque tem que ter alguma justificativa, né? E hoje a gente está vendo, a paisagem muda, né? A gente passa na rua, na mesma rua, você fala, mudou alguma coisa aqui. E isso, naturalmente, a gente vai ter um bairro mais quente em breve, porque a gente sabe o quanto faz diferença, né, a arborização. Então, assim, existia uma lei que, infelizmente, também foi retirada do cenário, que a cada árvore retirada tinha que plantar o dobro, né? Então, existia essa lei, foi revogada, infelizmente, municipal. E a gente está vendo, de fato, é uma observação importante. Importante trazer para a comissão, que realmente não tinha tratado desse assunto aqui ainda, mas é uma questão, porque, assim, tem muito morador que se incomoda com a árvore. E o cara que geralmente tem a árvore na sua calçada, quebrou minha calçada, tal. Aí muitos querem tirar, simplesmente. Só que não entende que tem ali um microclima, que tudo depende daquela... Eu estou como membro nacional da Comissão de Direito Ambiental, e é lá uma discussão, inclusive na COP25 vai ser discutido isso também, que os países, as árvores estão estabelecidas, a gente vira o percurso. Se está em linha reta, a árvore está aqui, o percurso é desfeito para não ter que... Tem todo um estudo para que seja feita aquela supressão. Temos soluções de traffic calm, que você diminui a via, melhora as calçadas. Tem muita tecnologia, muita discussão já avançada, mas infelizmente estão fazendo o mais fácil. Mais fácil. Sim. E que corta. E isso está acontecendo de fato. Que bom que você levantou essa questão. Pela oportunidade. Até para a gente fazer um encaminhamento, perguntar à prefeitura o que está acontecendo, porque o rigor acabou. Agora pediu, rancou. Ótimo. Aí, eu só queria acrescentar uma questão. Essa realidade não é só Jardim Camborê, é a cidade.
a cidade, são todos os bairros. Ocorre a mesma coisa. Tem uma árvore, aí quando vê não tem mais a árvore. Bom, caiu a lei, acho que nós podemos conversar com os vereadores, sim. Acho que a comissão pode oficiar a prefeitura em relação aos malefícios, né, que trazem. E a associação vai precisar fazer, obviamente, um trabalho de conscientização dos moradores. Tem muitas pessoas que são desconhecedoras da importância que tem uma árvore, mesmo que atrapalhe. Não atrapalha nada, né? Se tiver uma poda correta, né, periódica e tal, porque tem muita gente que reclama que os galhos invadem as suas varandas. Bom, isso é poda, isso não precisa de tirar a árvore para resolver. Então, eu só queria acrescentar isso, que acho que a gente pode infelizmente não é só Jardim Camburi. Porque a gente geralmente percebe a paisagem mudando, né? A Munilau, por exemplo, ali em Jardim Camburi, virou um deserto. Ela toda cheia de árvore, arrancaram quase todas. Do Rancho Beliscão? Ali também teve uma diminuição. Amaral também. Foi o que você falou, amanhece, sumiu uma árvore, né? E a gente às vezes nem sabe que é a árvore, mas vê que a paisagem mudou. É um negócio terrível. E o clima piorando, né? Enfim, eu queria dar uma ideia, fazer até indicação, Sérgio, depois. A Praia de Camburi está ficando muito linda com as intervenções, né? A gente tem cada vez melhorando, projetos importantes que foram deixados, né, Bruno, e estão sendo executados, isso é importante também dizer, a Prefeitura executou alguns projetos importantes que foram deixados, mas eu acho que ali falta um olhar da gente... a Vale fez no Parque Atlântico, que ficou muito bom, levantou para passagem de pedestre, e a Restinga consegue se comunicar. Né? Você tem os mourões, então a Restinga está se comunicando. A gente tinha que ter um projeto para comunicar a praia toda de Restinga, né? Para que a gente pudesse passar, por exemplo, ali perto do beach soccer, ali, que foi feito um campinho. Ali foi feito um corredorzão grande, podia ter sido uma coisa mais... Mas se tiver uma passagem para se comunicar, para a gente ir conectando, até porque eu acho que a gente vai ganhar uma relevância. Então, assim... Fazer indicação, isso é uma atividade da Prefeitura. E se tiver um novo TCA, quem sabe, a gente vai avançando com ideias, porque eu acho que vale. Não, tem que ter mais uns TCA. A gente compensar bastante coisa ainda, tem muita coisa para compensar. Inclusive, a gente não conseguiu nem aproveitar, nem aprovar a lei para diminuir, então tem que compensar mais. Deputada Janete. Não, está certo. Enfim. Deputada Janete, vou passar a palavra a Vossa Excelência. Nós foi feita a apresentação do TCA em relação à Praia de Camburi, não é do Pó Preto, não, é da Praia de Camburi, que está sendo feito alguns empreendimentos, e a despoluição do córrego Camburi. Passar a palavra a Vossa Excelência. Deputado, primeiro eu quero cumprimentar todos os presentes, os colegas da Vale que estão aqui, a Tatiana, que é das Relações Institucionais, mas eu estou, inclusive, porque quarta-feira é o dia que eu atendo os ferroviários, então estou com o meu gabinete cheio. Mas eu fiz questão de descer, porque hoje eu já fiz um pronunciamento na reunião que nós tivemos, e como essa reunião hoje, ela trata de uma questão que envolve o impacto ambiental, que é produzido pela Vale contra a população do Espírito Santo, e aí não é apenas a Praia de Camburi, nós temos outras questões em voga. E eu queria aproveitar o momento também para estar trazendo esse desabafo, essa denúncia para esse espaço. Mesmo porque nós estamos aqui com uma profissional, nada que pese contra a profissional, é uma colega de Vale, eu venho dos quadros da Vale, tem a gerente de meio ambiente também da empresa, eu venho dos quadros, eu sou aposentada, mas trabalhei na Vale mais de 30 anos, lá dentro, direto, cerca de 25 anos, e fora, mas com ligação com a empresa, 43 anos ao todo. A Vale, infelizmente, por uma decisão da região
do Espírito Santo, da Vale no Espírito Santo, e isso vem do Relações Trabalhistas da Vale, mas certamente não é ele que determina isso. Ela está com uma política de contenção de despesa. Ela está medindo até o tamanho do pedaço de papel higiênico que o empregado usa no banheiro. Fora isso, que eu fiz questão de fazer esse exemplo, porque ele é altamente ridículo, né? Ela agora decidiu que todos os trabalhadores que moram fora da Grande Vitória, a Viana também faz parte da Grande Vitória, mas é um pouquinho mais distante. Então, aqui são os municípios de Viana, de João Neiva, de Ibiraçu, todos municípios que serviram a Vale. Hoje nós temos um impacto ambiental no município de João Neiva, por conta do cresol que era usado. Eu quero também botar essas questões aqui na Comissão de Meio Ambiente, porque agora nós vamos jogar pesado se ela não resolve isso. Eu vou passar a vir na Comissão de Meio Ambiente para me posicionar mais com relação a essas questões. Ela contaminou o solo da região do centro de João Neiva com o cresol que era usado para poder fazer o tratamento de dormentes. E em João Neiva, não é ali no centro era oficina, mas nas proximidades tinha um tratamento de dormentes. E o tratamento de dormentes era feito com cresol, que está infestado no solo, e isso nós sabemos que o cresol traz danos à saúde. Tem um impacto ambiental lá enorme, inclusive a Vale tem pago, foi multada, o IEMA tem todo um trabalho junto com o IEMA para poder ela pegar e compensar esse passivo enorme que ela tem com o povo de João Neiva. Então, o que ela está fazendo? Ela pegou os trabalhadores de João Neiva, os trabalhadores de Ibiraçu, que também é outro celeiro de Vale, os trabalhadores de Fundão, de Aracruz e também de Viana, e o transporte coletivo que ela disponibiliza nessas localidades, e nós temos gente do turno que sai 4h30 de casa para poder pegar esse transporte coletivo, temos gente do administrativo que sai 6 horas, porque sai 5 horas, porque pega às 7, né? Vocês conhecem bem esses horários. Ela pegou e simplesmente determinou que não vai mais disponibilizar os ônibus. E que esses trabalhadores, que tem gente que tem 25 anos de empresa, tem gente que tem 20, tem gente que tem 10, tem gente que tem 5, trabalhador que tem 5 anos, eles têm que se deslocar para as proximidades da planta de Tubarão para poder chegar na hora. Porque como que de João Neiva ele vai gastar o salário dele todo com transporte. Porque ele não pode vir de ônibus de carreira, porque não tem, vai ter que vir de ônibus próprio. Vai ter que vir de carro próprio. Então, ela está fazendo isso. Eu peço apoio dos deputados dessa casa para poder proteger esses trabalhadores. São mais de 300 trabalhadores envolvidos, famílias envolvidas. Todos eles, muitos, têm residências fixas nessas localidades. Hoje, o salário da Vale, ele precisa de complementação de emprego, de remuneração das suas esposas ou de familiar, porque ele não dá para poder garantir qualidade de vida para a família. Então, normalmente, as esposas desses colegas trabalham para poder complementar a renda e trabalham nesses municípios. Ou seja, ela está, além do problema social, está criando-se uma desagregação familiar. Nós, né, que temos alguns problemas aí de valores e que essa desagregação familiar, ela aprofunda mais ainda esses problemas que a gente vivencia nos dias de hoje. Então, assim, eu venho pedir apoio, inclusive, do Relações Institucionais, porque isso vai dar problema nos municípios. Se depender de mim, eu acho que tem que parar o trem, não passa, passou em Aracruz, não passa. De Aracruz, Fundão, sabe? A gente se juntar numa força para poder impedir essa maldade, essa covardia, uma verdadeira covardia cometida contra essas famílias. São mais de 300 famílias que estão sendo impactadas por uma decisão, uma economia à base da porcaria. Porque a Vale nunca precisou disso para poder ser uma das empresas brasileiras mais rentáveis, mais lucrativas, uma empresa que nós, ferroviários, nos orgulhamos de estar ajudando a construir ela e de fazer ela uma das maiores mineradoras do mundo. Então, isso não é justo com os trabalhadores da Vale, não é justo com a nossa história, que nessa privatização da Vale, esses novo presidente, né, que eu torço para que caia,
que é o Eduardo Bartolomeu, para eles pegarem e fazer esse tipo de maldade aqui no Espírito Santo, sendo que é um estado altamente impactado por conta da planta. A gente não tem como tirar a planta desse lugar, nós só convivemos com ela, por isso que a comissão discute essas questões aqui, né, no seu bojo, mas nós também não podemos tolerar esse tipo de covardia com a nossa gente. Isso é feito em Minas Gerais, o povo de Minas, eles gritam contra isso, e o povo do Espírito Santo tem que gritar também para poder sanar essa ganância desenfreada, desproposital, e que não vai levar a nada, não vai aumentar a performance da empresa, não vai aumentar a lucratividade da empresa, mas vai, sim, trazer a desagregação familiar, trazer muitos transtornos, vai trazer, inclusive, a tentativa de aposentadoria precoce, que a gente sabe que impacta de sobremaneira os vencimentos dos empregados, porque o benefício ele acaba ficando muito menor quando ele é proporcional. Então, é isso que eu tenho para dizer, agradecendo, presidente, a sua gentileza de me permitir estar saindo do tema, a gentileza da deputada Irine, de eu estar saindo do tema, de vocês que estão nos ouvindo, que participam dessa mesa, mas eu precisava descer para fazer isso. Não vou poder ficar muito tempo, porque eu estou com muitas pessoas no meu gabinete, mas vou passar, deputado, a ver de que maneira que eu consigo contribuir com os trabalhos da Comissão de Meio Ambiente, porque a gente precisa jogar mais pesado com a Vale. Não dá para assistir essas covardias e a gente pegar e ficar aqui sempre tentando um meio de contribuir, de ver de que maneira que a gente, né, procura consensar algumas questões aqui, arrumando caminhos junto com a Vale, e a Vale agindo dessa maneira com os empregados que são daqui, que são do Espírito Santo, e que os salários deles contribuem, eles pagam imposto aqui, eles compram aqui, eles usam as escolas daqui do Espírito Santo, são empregados daqui, são empregados capixabas, de João Neiva, que se prestou muitos anos para servir a Vale, e que hoje não tem nada lá, basicamente, e por isso tem empregados ainda que são filhos de ferroviário e empregados ainda remanescentes que trabalham na empresa, de Biraçu, que é um grande celeiro da Vale, onde, inclusive, João Neiva foi um centro de treinamento da Vale, o Talma, que foi construído para poder exatamente qualificar a mão de obra da imigração italiana que entrou na Vale, que era o terceiro filho que entrava na Vale, porque da imigração italiana não foi para a roça. Então, é João Neiva, que está impactado, é Ibiraçu, é Fundão, e Aracruz, e Viana, que é aqui pertinho, para ela é caro pegar um empregado de Viana e levar até o Porto Tubarão, e faz isso com todos os outros. Então, nós queremos igualdade, não vamos permitir esse tipo de violência, de covardia, de maldade. Obrigado, deputada. Gostaria de fazer uso da palavra, Vale. Tatiana. Ok, é um tema sensível e, de fato, boa parte desses municípios não tem nem conexão intra-urbana. Realmente a pessoa, imagina, pagar o combustível é um impacto na diminuição do salário. Sabe qual é a alegação? Sabe qual é a alegação, de Irine e todos que estão aqui junto conosco? A alegação é de que eles estão preocupados com a segurança do trabalhador. Esse transporte, esses trabalhadores estão em João Neiva, estão em Bira, há mais de 30 anos. Nunca na história teve um acidente. Nunca teve um acidente. E olha que é uma região de muitos acidentes. Uma região de muitos acidentes. Nunca teve. Ela está querendo matar nossos colegas nas estradas? Não, não vai. Isso tem preço. Isso tem um preço. Aí a gente tem que voltar a ver a legislação, Irene, porque com a flexibilização da legislação trabalhista, tem essa questão da hora itinere, da hora que, infelizmente, flexibilizou, da hora itinere, da hora do acidente no deslocamento, então tem tudo isso. Mas imagina, né, um acidente por deslocamento, quer dizer, o custo que é isso, porque é lógico que esse monte de não vai. As pessoas não vão conseguir sair de seus municípios. Tem moradia, tem família trabalhando, vai pagar aluguel em Vitória, já ganha uma miséria. Tudo numa base salarial da Vale, é R$4.000 de um trabalhador da Vale. Aí tem uma média ali, isso eu estou dizendo que é a maioria, que são dessas localidades. Tem uma média de 5 mil, e tem aquele que ganha um pouco mais, porque está há 30 anos aqui dentro. Né? Mas assim, a média é 5 mil, onde a maioria dessas pessoas envolvidas estão na faixa de R$4.000. Como é que vai pagar aluguel em Vitória?
Então, é uma coisa muito triste, muito dramática, né, e que precisa ser vista. E eu penso que a Comissão Solidariedade, nessa direção, estou tentando produzir um manifesto, que vou passar para vocês também, para poder ver se a gente faz um movimento aqui na Assembleia, no sentido de proteger esses trabalhadores, que são meus colegas, que são capixabas, e que precisam de nosso apoio, de nossa solidariedade. Ok. Mais alguém gostaria de fazer algum uso da palavra? Não? Então, agradecer a participação. Nós vamos marcar a reunião, fazer os encaminhamentos que foram determinados aqui pela presidência, e fica essa tarefa aí do tema que a Janete trouxe, que é um tema sensível e, de fato, afeta as vidas das pessoas, e a gente precisa realmente ter sensibilidade. A Vale é uma empresa internacional, né? E, de fato, não precisa disso. Quando a gente fala que precisamos de mais alguns TCAs, é porque a gente sabe que ainda precisa ser muito feito para a gente compensar todos os danos que a gente tem ao longo dos anos e melhorar essa relação. A gente não pode andar para trás, né? A gente tratar, e, pelo contrário, a questão da segurança piora, porque eu sempre ouvi o contrário da Vale em relação aos ônibus, que a Vale não queria que os funcionários fossem de moto, de carro, porque ficava mais seguro ir no ônibus da Vale. Pelo menos aquele entorno lá de Camburi, que eu reclamo muito porque virou estacionamento da Vale ali embaixo. Ali embaixo é estacionamento da Vale, aquele entorno ali. Ela dificulta o estacionamento para poder exatamente então, eles não virem de moto. Para não vir. Essa sempre foi a justificativa, mas agora tirar o ônibus, aí vai ter mais carro ali embaixo, mais moto, enfim. E o risco do trabalhador sofrer um acidente, né? E a gente sabe a questão da moto, que infelizmente é uma epidemia, quase uma pandemia, vamos dizer assim, é um negócio terrível. É uma pandemia. Mas uma epidemia, não. E o custo disso vai tudo para o Estado, que a gente sabe para onde vai, né? Vai para o Estado, para o hospital estadual. Enfim, então é o contrário, né? Eu acho que o ônibus é algo. Na Vale tem a AMS, né? Mas impacta também. Não é nem a questão do custo, é a questão da vida. Não, eu estou falando além disso, que o custo, que muitas das vezes... Eles falam, não, mas tem a AMS. Não, mas eles levam para o hospital público. É o primeiro lugar. Não, né? exatamente. Aí, enfim... Enfim, está na contramão da história. E está ofendendo direitos. Então, é muito justo a questão que a Janete traz aqui. Com certeza, a nossa comissão nunca se omitiu diante de nenhum tema. Nosso presidente vai aqui encaminhar junto conosco algum tipo de posicionamento a respeito da questão. Se quiser, a gente pode assinar a comissão, assinar o manifesto que Vossa Excelência preparar. Eu vou preparar alguma coisa. Acho melhor que você tenha mais informação. Tá bom. Tá bom? Ok. Obrigado a todos, boa tarde. Está encerrada a nossa sessão.